Olá a todos! Então hoje eu vou dar continuidade à questão dos nodos da Lua. Nó do norte na casa 9, nó do sul na casa 3. O vídeo anterior foi sobre o contrário, né? Então hoje é nó do norte na casa 9, nó do sul na casa 3. Se você tem esses nodos que faz parte de um eixo de comunicação, um eixo mental, o nó do norte, como sendo o principal fator de investimento nessa encarnação, lembrando que os nodos da Lua têm a ver com a astrologia kármica, está muito relacionado à astrologia indiana, à astrologia védica, é de uma importância vital, focal na questão da encarnação, do Dharma, do Karma. Se você tem um nó do norte como fator de investimento para essa encarnação na casa 9 e todo o nosso mapa é para ser investido, é à toa que a gente nasce e esse mapa é gerado com o nosso horário de nascimento. Mas o nó do norte, ele agrega, ele é um conjunto de fatores que de muitas outras vidas criou-se essa posição nessa encarnação. Então não é que o seu nó do norte ou os seus nodos lunares no conjunto representem a sua última vida. Não, os nodos lunares são um conjunto de informações, tanto pelas linhas que eles fazem com os planetas no seu mapa, tanto pela casa onde eles estão, as casas e os signos, eles agrupam características de muitas vidas. Então aquelas que são mais urgentes de serem trabalhadas, nessa encarnação, você terá essa oportunidade. Então, o nó do norte, como um fator de investimento nessa encarnação, é claro, junto do conjunto do seu mapa. Se você tem o seu nó do norte na casa 9, o seu Dharma, ou seja, o seu caminho, ele está relacionado ao conhecimento. Ele está relacionado a uma abertura de pontos de vista. A casa 9, ela tem a ver com um olhar mais distante, com um olhar mais abrangente e não tão específico das coisas. Você vem com oportunidades, a vida trará oportunidades e as casas querem dizer isso. Qualquer elemento dentro de uma casa, qualquer planeta dentro de uma casa, qualquer ponto que está relacionado a uma determinada casa, é a vida quem vai te dar. Não é uma característica sua própria. A vida vai trazer para você características de casa 9, onde você tem o seu nodo norte. A vida, então, vai trazer oportunidades de você desenvolver qualidades morais específicas. A casa 9 é uma casa de moralidade. Você vai estar muito atento a questões relacionadas à moralidade, a questões relacionadas à religiosidade, ou até mesmo as questões relacionadas aos símbolos. Você vai entender que as coisas no mundo têm um significado específico e não apenas a razão. Não é só a razão que é importante. A razão ela é importante, somos seres racionais, nós temos essa atribuição, nós somos capazes de pensar, de raciocinar, de ter um raciocínio lógico, mas esse raciocínio lógico que está lá no nó do sul da casa 3, esse raciocínio lógico você já usou muito, você já tem ele bem desenvolvido. Então agora você precisa entender as coisas mais no modo do símbolo, mais a razão entre aspas, pelo qual as coisas acontecem na sua vida. Você precisa encontrar também aquele lado mais espiritual das coisas, ou seja, um entendimento mais subliminar, um entendimento que está por trás daquilo que lhe acontece. Você precisa aprender a atribuir sentido às experiências e não apenas tentar raciocinar, levar tudo para o lado São Tomé, tem que ver para crer. Isso você já fez muito no passado. Certamente você desenvolveu muito a sua mente com o nó do sul na casa 3. O seu nó do sul na casa 3 que indica as questões de menor resistência, aquilo que é para você deixar para trás. Se você tem nó do norte na casa 9, é porque você tem nó do sul na casa 3. Veja, os nodos são diametralmente opostos por casa e no mesmo grau, casa e signo. Se você tem nó do norte na 9, é porque você tem nó do sul na 3. São as casas opostas, no mesmo grau. Então, se você tem nó do norte na 9, você precisa enxergar. A vida convidará você a enxergar as coisas, o sentido das coisas.
E não apenas entender como que as coisas acontecem. Não passa pelo entendimento racional, entende? Não passa, entende? Pelo conhecimento racional. Passa pela intuição. Você vem para despertar qualidades intuitivas, para desenvolver a intuição, de perceber que nem tudo passa pelo seu intelecto, passa também pelo sentir, passa também pela imagem simbólica da vida, pelo significado. A casa 9 é uma casa de significado, é uma casa relacionada a símbolos, a imagens. Se você tem o nó do norte na casa 9, você vai ser convidado pela vida a despertar a sua intuição, e isso pode vir para você através de um chamado para uma determinada religião ou para uma determinada filosofia de vida, para o entendimento de alguma realidade superior, de algum conhecimento superior, que não está propriamente vinculado à questão racional de 2 mais 2 igual a 4. Não. 2 mais 2 é igual a 4 na lógica, na razão. Mas tem outras leituras desse 2 mais 2 igual a 4, que é uma leitura diferente, é uma leitura mais simbólica. É uma leitura de significado. Você vai aprender a atribuir significado às coisas que lhe acontecem na vida e não simplesmente de uma maneira lógica. Isso aconteceu comigo? Isso aconteceu porque isso é possível acontecer, porque a natureza explica por que essas coisas acontecem. Então, nós temos uma mente de casa 3 que ela está relacionada a uma questão lógica, de explicar o porquê que as coisas acontecem. Mas a casa 9 é diferente, você vai ser convidado a encontrar o significado. Tem um significado por trás disso que me aconteceu, disso que está se mostrando na minha vida, que é possível de acontecer na vida de qualquer pessoa, sim. Essa é uma visão mais casa 3. É possível acontecer, é uma coisa lógica, isso acontece. Agora, por que acontece e acontece comigo? Aí é que a casa 9 entra, né? Você tem aquelas qualidades intuitivas para você poder atribuir significado às coisas que lhe acontecem. Então, esse é o seu Dharma enquanto caminho de vida. E isso porque no passado, nó do sul, na casa 3, você atribuiu o significado, mas é um significado racional, ou seja, você interpretou as coisas de uma maneira muito lógica. Você usou muito seu raciocínio lógico. Nada de errado com isso, muito bom. O raciocínio lógico, ele é necessário. Todas as casas são necessárias para nós. Só que agora você vai aprender no caminho oposto. O caminho oposto vai se mostrar para você, que é o caminho simbólico. Então você tende a ter uma mente mais racional, você tende a querer interpretar as coisas pela lógica, pela razão. Você tem um lado crítico muito forte, né? Então, o seu nó do sul na casa 3, ele é o seu, digamos que é a sua zona de conforto. Cada vez que a vida aperta lá no nó do norte, a gente tende a se apoiar nas características daquilo que a gente já conhece. Então, a sua zona de conforto, o seu apoio, onde você tende a se apoiar, a sua bengala, é a razão. Você tenta racionalizar as coisas que acontecem na sua vida. Isso é que é um nó do sul na casa 3. Você tem um karma de conhecimento. Tem karma positivo? Claro que tem, né? Tem karma negativo? Claro que tem. Porque se não tivéssemos, não estaríamos aqui, encarnados no mundo material. Não estaríamos aqui no mundo material. Ilimitado como é. Então, se você tem um nó do sul na casa 3, é porque você já trabalhou muito a sua mente, você já usou muito a sua mente, e tem questões que você precisa deixar. Tem certas maneiras rígidas de pensar, tem certo juízo crítico, tem certos caminhos de conhecimento que precisam se expandir. Você precisa expandir o seu conhecimento para você poder agregar o simbólico e não só o racional. O nó do sul na casa 3 também indica certa ligação com parentes ou irmãos do passado. Você pode... É possível que você retorne com essas pessoas, né? Que você tenha retornado com essas pessoas. Claro que quem assiste esse vídeo também pode estar assistindo por conta de um nodo de uma criança, né? Os nodos do seu filho ou do seu neto. Então, é possível que haja aí um retorno dessas pessoas na sua vida, ou de experiências vividas no passado com irmãos, parentes, né? Por quê? Porque
A casa 3 é uma casa que está relacionada aos nossos irmãos, aos nossos parentes. Então, tem a ver com conhecimento, tem a ver com essas pessoas da nossa vida. Não estou dizendo que você tem um irmão do passado nessa vida, mas você pode ter um irmão do passado nessa vida. Você pode ter retornado, não necessariamente na qualidade de irmão, mas nessa encarnação com uma pessoa que você teve uma relação de irmão ou de um parente próximo na sua outra encarnação, na sua outra vida. Ou ter uma pessoa que pode ter sido seu irmão ou parente próximo em alguma das suas outras vidas e você tem uma pendência aí. E essa pendência é porque você traz do passado, mas aonde você tem que investir? Lá no nó do norte, lá na sua casa 9. Alguma forma de conhecimento foi muito utilizada no passado e ela não serve mais para dar conta de quem você é hoje. Alguma maneira específica de pensar, certos condicionamentos mentais que você tem, uma maneira de pensar muito rígida ou talvez uma maneira de pensar, um caminho de conhecimento que você insiste em seguir, mas que você deve abandonar. Porque se você tem o nó do sul na casa 3, existem maneiras de encarar a vida, existem maneiras de construir ou de pensar em que você precisa abandonar para que você possa evoluir de uma maneira mais abrangente lá no nó do norte. Então, existem caminhos mentais que você segue, existe um processo de pensamento que ele vem do passado e que ele é sua zona de conforto. Sempre que a coisa aperta, você vai para aqueles antigos conceitos que já não são mais importantes para você hoje. Você precisa evoluir. E a gente evolui onde? No nosso nó do norte. Então, tem a ver com a maneira como você aprendeu, tem a ver com a maneira como você se comunicou, tem a maneira como você usou o seu conhecimento no passado. A maneira como você aplicou o seu conhecimento no passado, ele vai ser atualizado nessa vida. E você precisa evoluir para entender as coisas no sentido mais amplo. A pessoa pode ter um karma relacionado ao conhecimento. Aliás, tem um karma relacionado ao conhecimento, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo de um resgate. Porém, isso também vai depender se o seu nó do sul tem planetas ou não vinculados a eles. Essa é uma outra interpretação e, inclusive, mais específica. Mas, a princípio, somente pela interpretação dos nodos por casa, nó do norte na 9 e nó do sul na 3, você tem um eixo de conhecimento e você vem para expandir esse conhecimento e para que você encontre uma filosofia de vida que dê conta de algo que não é só racional, mas que também é intuitivo na sua vida. Um abraço.